Olá, Melietes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a receita desse bolo delicioso de cenoura com recheio de bolas de brigadeiro e essa cobertura também que é de um brigadeiro mais cremoso, bem gostoso, super fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar fazendo o brigadeiro do recheio. E primeiro a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, fica a seu critério. Coloque no fogo tudo em uma panela e mexa bem até dissolver tudo e ficar bem lisinha e bem homogênea. Continua mexendo sem parar. O segredo do bom brigadeiro é não parar de mexer nunca a panela. E aí ele vai começar a ferver e você continua mexendo sem parar. Quando ele começar a soltar assim da panela, você conta mais 2 minutinhos e já desliga o fogo que ele vai estar pronto, ó. Ele solta todinho do fundo da panela, tá vendo? Isso é o sinal que tá pronto. Aí é só colocar num prato e espalhar ele bem e deixar ele esfriando em cima, em temperatura ambiente mesmo. Não coloca na geladeira, senão ele fica muito duro e aí não fica legal pra enrolar. Aí você vai colocar um pouquinho de margarina na sua mão pra não grudar o brigadeiro. E vai pegar uma porção generosa, tá? Pra gente fazer bolas grandes de brigadeiro, pra ficar aquele recheio bem gostoso. E vai fazer uma bolinha, como se você fosse fazer brigadeiro de festa mesmo. E vai colocar num pratinho com farinha de trigo. E aí, você vai fazendo as bolas. E depois que as bolas ficarem prontas, aí o que você tem que fazer? Você tem que empanar elas, né? Então, a gente empana ela na farinha de trigo. E ela vai, essa farinha de trigo não se importem, não tem problema, porque ela vai dissolver depois no meio da massa na hora de cozinhar o bolo, então não vai ficar com gosto, nem parecendo que foi empanada no trigo, podem ficar tranquilas. E aí reserva num pratinho as bolinhas de brigadeiro. Uma receita dessa que eu passei pra vocês deu 16 bolas grandes de brigadeiro. Aí a gente pré-aquece o forno a 200 graus e vamos para os ingredientes da massa do bolo. 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos inteiros, 3 cenouras médias cortadas em rodelas, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Primeira coisa é colocar no liquidificador o ovo, o óleo, as cenouras e o açúcar. Bate tudo até ficar bem lisinho, bem homogêneo essa mistura. Enquanto isso, em uma tigela você coloca a farinha de trigo e depois que a mistura estiver pronta, você acrescenta ela e mexe. Mexe bem com uma colher. Na verdade, eu gosto de mexer com o fouet, que ele deixa a massa mais lisinha, mais bonita e eu acho bem mais fácil também. Depois que a massa estiver lisinha, você coloca a colher de sopa de fermento em pó e mexe mais delicadamente para incorporar esse fermento na massa. Não pode bater muito forte. E aí, ó, essa é a textura final da massa. Depois é só colocar numa forma untada com margarina e farinha de trigo. E eu coloco metade da massa e coloco as bolas de brigadeiro. Coloquem da forma que vocês preferirem. Se quiser colocar mais massa, menos massa. Eu, da próxima vez, vou colocar um pouco mais de massa. E aí, depois você cobre com o restante da massa, distribuindo bem, pra ficar bem certinho. Depois é só levar ao forno por uns 30, 40 minutos, depende do seu forno. Enquanto isso, a gente vai fazer a cobertura. É os mesmos ingredientes do outro brigadeiro, porém você acrescenta uma caixinha de creme de leite.
Aí é só mexer da mesma forma e misturar tudo para dissolver todos os ingredientes e continua mexendo. Como ele tem bastante leite, ele vai ferver. Então, vocês viram que ele dobrou de quantidade. E aí, depois que ele ferve, por um tempo, ele reduz. Quando ele reduz, ele começa a soltar do fundo da panela. E aí, é o momento de apagar o fogo. E aí, ó, nesse meio tempo, o bolo ficou pronto. Eu vou desenformar o bolo. Eu deixo a bundinha dele mesmo virada pra cima, porque é mais lisinho, é mais bonito pra decorar. E aí, a gente vai colocar essa cobertura que a gente acabou de fazer ainda quente, porque se ela esfria, ela endurece um pouco, então não fica legal pra espalhar. Então, é só jogar por cima do bolo. E aí, você vai espalhando por todas as laterais e ele fica assim. Eu coloquei essas bolinhas porque era aniversário do meu irmão e eu quis dar uma decoradinha no bolo. Mas, se você quiser, pode pôr granulado ou raspas de chocolate. Ou, se não quiser colocar nada também, não precisa, porque ele já fica gostoso sozinho. E foi assim que ficou, então, o bolo. E, claro, vou cortar pra vocês verem como ficou por dentro. Gente, ficou divino o sabor, muito gostoso. Porém, o que eu falei pra vocês, vocês vão ver aí que o recheio ficou todo concentrado num lugar só, tá vendo? Então, eu colocaria um pouco mais de massa. E aí, ó, é como ficou o resultado final. Ficou muito gostoso. Esse brigadeiro do meio, ele ficou bem durinho, assim, bem grossinho. Ficou muito bom mesmo. Super aprovada essa receita. Eu adorei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha super fácil, super rápida de fazer. Aí eu fiz um teste de maciez pra vocês verem como fica macia essa receita do bolo. Fica realmente muito bom, é de dar água na boca, né, gente? E é isso, se você gostou, não esquece de dar um joinha pra me ajudar na divulgação. E se você fizer a receita, não deixa de me contar. Um beijo e até a próxima!